Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje é um dia especial, né? Falando das esposas de pastores, essas mulheres valorosas. E a mensagem de hoje justamente vem com este tema: mulheres valorosas. Nós estamos iniciando o mês da mulher, mês de março. E hoje nós vamos conhecer aqui mulheres verdadeiramente empoderadas dentro da palavra de Deus. E por que verdadeiramente? Porque vamos falar da cultura pop, que todo mundo conhece. Nos últimos anos, a cultura pop tem se utilizado de falsos artifícios para trazer um falso empoderamento das mulheres. Não sei se vocês repararam, mas dentro dos filmes, das séries, eles têm se utilizado de falsos artifícios. Quem viu aí aquele filme da Capitã Marvel, para quem não sabe, Capitã Marvel era o capitão. Eles mataram o capitão e colocaram a capitã no lugar. Também, no filme do Thor, transformaram o Thor num idiota para dar um falso empoderamento à namorada dele, a Jane Foster. E é assim que o mundo está tratado, essa questão do empoderamento feminino. Mas tem algo que eles não falam e não vão falar de jeito nenhum, que a Bíblia já traz dezenas de mulheres fortes e empoderadas, e que a Bíblia sempre tratou as mulheres de forma digna e carinhosa. Então é isso que nós vamos ver hoje. Tema: mulheres valorosas. E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias, por favor, em Provérbios 31, no versículo 10. Provérbios 31, no versículo 10. E começa com um questionamento: mulher virtuosa, quem a achará? É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida, escolhe a lã e o linho com prazer, trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa para as suas servas. Versículo 16. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante toda a noite. Nas mãos segura o fuso e os seus dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos, faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades de sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de toda força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam,
seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Curve sua cabeça mais uma vez em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te agradecemos porque estamos na tua casa, Senhor. Te agradecemos pelas mulheres valorosas que nós temos dentro da tua igreja, realizando a tua obra, mulheres que de dia e de noite têm orado, têm pregado, têm buscado, têm evangelizado para o bem da tua obra, para levar o seu amor. Pai, nessa manhã nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Então vocês viram aqui as características de uma mulher valorosa. A Bíblia já nos traz essas características, mas você não vai encontrar isso em nenhum lugar, em nenhuma conversa de feminista por aí vai citar essa passagem da Bíblia, que nos apresenta essa mulher espetacular. Mas nós que convivemos com elas, nós vemos essas características na vida real. Dia desse estava conversando lá com o professor Antônio, irmão Antônio da Escola Bíblica, a gente falando da quantidade de mulheres que tem na turma das mulheres e da quantidade de homens que tem na turma dos homens. E por que será isso? É por causa destas qualidades aqui. A mulher de Deus, ela fica realmente à vontade de Deus, ela faz a vontade de Deus, ela está com o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. E é isso que faz essas mulheres espetaculares. Então hoje, rapidamente, nós vamos ver algumas características das mulheres valorosas na Bíblia. Vou trazer aqui 3 mulheres valorosas, mas se você procurar, tem muitas outras. Vamos falar de Sara, Débora e Maria, mãe de Jesus. Vamos lá. Primeira característica de Sara é a fé. Sara demonstrou fé em Deus quando foi chamada para seguir Abraão em uma jornada desconhecida. Sara acompanhou em sua jornada, confiando na promessa de Deus que ele os levaria para um lugar seguro. Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, larga tudo para trás e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Sara podia ter falado: eu não vou não, tá doido? Eu vou ficar aqui. Aqui eu já conheço tudo, já estou com a minha família, a família está perto, a casa já está estabelecida, eu não vou não. Mas Sara, ela também ouviu a voz de Deus, o chamado de Deus, e acompanhou o seu marido naquela jornada para um lugar que eles nem sabiam onde era, meus irmãos. Quantas pessoas seguiriam o marido quando falar: olha, Deus está falando comigo, a gente vai se mudar lá para o Nordeste? E Sara foi. Sara foi para um lugar que ela nem sabia onde era. É uma mulher de fé, uma mulher que creu que Deus tinha um milagre para aquela família. Olha só o que diz em Hebreus 11, 8. Por favor, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e saiu para um lugar que mais tarde receberia como sua herança. Ele obedeceu mesmo sem saber para onde ia. E ele contou essa promessa de Deus para Sara. E Sara teve a fé, teve a convicção de que Deus daria a herança para eles. E aquela mulher valorosa seguiu
e apoiou o seu marido. Sabe, meus irmãos, a mulher valorosa, a mulher de Deus, ela crê nas promessas de Deus para o seu marido. Ela crê que Deus está falando com o seu marido, que ele é o sacerdote da casa. E ela vai apoiar esse marido. Hoje foi falado da esposa de pastor. Ser esposa de pastor não é fácil, é difícil. Mas a esposa de pastor, a cada dia, ela tem que estar apoiando o seu marido, crendo na promessa de Deus para a vida dele. Segunda característica de Sara é a paciência. Além da fé, Sara tinha paciência. Sara demonstrou paciência em sua espera para ter um filho. Sara esperou muitos anos para ter um filho, mas mesmo quando parecia improvável que isso acontecesse, ela continuou a confiar na promessa de Deus e a esperar pacientemente. Pacientemente. Então a mulher valorosa, ela tem fé e ela tem paciência, meus irmãos. E isso é uma virtude que hoje em dia está difícil. Nós vivemos no mundo do fast food, da internet banda larga. É tudo rapidinho. Você vai ao shopping, se tiver 5 carros na frente, você já fica lá desesperado que está demorando para sair do shopping, que não tem lugar para estacionar também. Você olha lá, você quer tudo rápido. Vai fazer um pedido na lanchonete lá no shopping, na hora do almoço, se passar de 10 minutos, pronto. Já começa a reclamação. Porque a paciência nos dias de hoje está ficando algo raro. O mundo está nos treinando a não ter paciência. Nós estamos sendo treinados a cada dia a não ter essa paciência. Mas Sara, como uma mulher valorosa, ela teve paciência para esperar um filho durante muitos anos, mesmo quando parecia ser improvável que isso acontecesse. Hebreus 11, versículo 11, por favor. E pela fé, até a própria Sara, que era estéril, recebeu poder para conceber, mesmo quando já passara da idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Será que nós temos paciência para esperar a promessa de Deus acontecer na nossa vida? Será? Ou será que nós oramos, nós buscamos há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e no 4º ano nós começamos a praguejar, reclamar, murmurar, porque aquela promessa ainda não aconteceu na nossa vida? Meus irmãos, Sara, aquela mulher virtuosa, esperou anos para que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida. E nós precisamos seguir esse conselho. Essa mensagem não é só para as mulheres, essa mensagem é para todos nós. Nós devemos seguir o exemplo de Sara e ter paciência. Deus vai fazer as coisas no tempo certo na nossa vida. Não podemos enfiar os pés pelas mãos, não podemos cometer atos impensados, meus irmãos. Deus dá uma promessa para a gente. Nós não sabemos o tempo. Então queremos realizar a promessa no nosso tempo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer mais alguma coisa, eu vou falar com Cicrano, eu vou falar com Beltrano.
não deu certo. Deus, o Senhor me prometeu e eu fui agilizar aquilo que o Senhor prometeu e não deu certo. Porque não era o tempo de Deus ainda. Quando nós esperamos, como Sara fez, o tempo de Deus, o milagre acontece. E pela fé, até a própria Sara, que era estéril, recebeu poder para conceber, mesmo quando já passara da idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Se fosse hoje em dia, o que ela ia fazer? Ah, Deus me prometeu um filho, mas está demorando, eu vou procurar aí um médico especialista para a gente fazer uma inseminação artificial, que eu tenho certeza que aí esse neném nasce. Cadê a paciência para esperar o tempo de Deus? Se Deus prometeu, vai acontecer. Mais um. Sara também teve submissão. Sara demonstrou submissão a Abraão, quando ele a levou a lugares desconhecidos. Sara respeitou a liderança de Abraão e o acompanhou em suas viagens, mesmo quando isso significava deixar para trás a segurança de sua terra natal e enfrentar o desconhecido. Sara era submissa ao seu marido. E essa submissão aqui é outra coisa que tem sido pervertido aí pelos dias de hoje. Eles querem tratar a submissão bíblica, que é estar debaixo da mesma missão do marido, como se fosse algo ruim, como se fosse algo que o marido estivesse pisando em cima da esposa, ou da namorada, ou da noiva, ou daqueles que estiverem juntos, porque está errado. A verdadeira submissão é estar debaixo da mesma missão do marido. E Sara entendeu isso. Sara entendeu que ela estava debaixo da missão de Abraão, que ela tinha que ser a companheira, a ajudadora, aquela mulher forte, para quando Abraão fraquejasse, ela estivesse ali do lado, sustentando. Porque Abraão é humano. E todos nós, sendo humanos, vamos ter momentos de fraqueza, vamos ter momentos de dificuldade. E quando nós temos uma mulher ao nosso lado, que é submissa, uma mulher forte, uma mulher valorosa, ela vai sustentar esse marido, porque ela entende que está na submissão desse marido. Mas isso aí tem sido totalmente deturpado pela mídia. Olha, vou te falar, se você ainda assiste novela daquela emissora do Plim Plim, lá é só coisa errada, está fora da visão bíblica. Pare de assistir essas novelas. Lá você só vai ver casamento destruído, casamento errado, problema na família, infidelidade. Totalmente diferente. Então Sara teve fé, paciência e submissão. Por favor, abra sua Bíblia aí em 1 de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, no versículo 5. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, e lhe chamava Senhor. Vai falar isso aqui na mídia. Vai falar isso aqui, ó. Elas se sujeitavam a seus maridos como Sara e obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Vai falar um negócio desse na mídia. Esses dias eu vi uma notícia que uma determinada esposa de um cantor sertanejo falou um negócio desse aqui, que era submissa ao marido. O pessoal estava batendo nela direto.
direto, porque ela falou um negócio desse aqui. Então, o mundo hoje, eles querem colocar na nossa cabeça que isso aqui é uma coisa errada. Que a mulher ser submissa, companheira, forte, ajudadora, é uma coisa errada. E aí vai passando as gerações, e as gerações vão crendo nisso, de que a mulher não precisa ser ajudadora, a mulher não precisa ser companheira, a mulher não precisa ser submissa, e é por isso que nós temos tido tantos problemas dentro das famílias cristãs, porque nós temos sido doutrinados pela mídia a crer que a submissão bíblica é algo errado e que não tem nada a ver com a cultura do momento. Débora é a segunda que nós vamos falar. Olha só, Débora, lá no livro dos Juízes, ela foi juíza em Israel e profetiza. Tá vendo? Mulher, raiz, empoderada na Bíblia, que foi juíza de Israel e profetiza. Não precisou tomar o lugar de ninguém, não precisou derrubar ninguém. Levantada por Deus, dentro da Bíblia. Olha só. Débora, a juíza de Israel e profetiza, demonstrou uma grande confiança em Deus e em sua liderança, quando Baraque relutou em liderar as tropas de Israel contra o exército cananeu. Débora encorajou-o a confiar em Deus e prometeu que Deus entregaria a vitória nas mãos deles. Baraque relutou em liderar as tropas. O que fez Débora? Encorajou-o, porque cria na promessa que Deus havia feito de que daria a vitória a eles. Débora teve confiança em Deus. Então a mulher valorosa, ela tem confiança em Deus, e é o que eu falei antes, ela é uma ajudadora, ela é o suporte, ela que ajuda o homem. Isso é uma mulher empoderada. Débora, juíza e profetiza. Olha só, Juízes 4, versículo 6 e versículo 7. Juízes, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Débora mandou chamar Baraque. Falou: meu filho, vem cá, quero ter uma conversinha com você. Filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, não sou eu não quem está falando, é o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon. Mulher, e os entregará em suas mãos. Sabe, meus irmãos, a mulher valorosa, ela vai lembrar de que Deus é que está no controle, é que Deus está à frente dos nossos atos. Isso é confiança em Deus. Ela não falou: vai lá, porque eu sei que vocês vão arrebentar com todo mundo, vão conquistar aquela terra. Não. Deus vai dar a vitória para vocês. Isso é confiança em Deus. Quando nós cremos que Deus nos dá a vitória, aí sim nós podemos seguir em frente. Continuando.
Débora teve coragem. Débora mostrou coragem ao liderar as tropas de Israel em batalha contra os cananeus. Apesar de ser uma mulher e não ter experiência militar, ela acompanhou Baraque na batalha e também profetizou a derrota do exército inimigo. Era mulher, não tinha experiência militar, mas estava ali ao lado, companheira, ao lado de Baraque, e profetizou a vitória daquele exército. Coragem, meus irmãos. Nós precisamos ter a coragem dessa mulher. Nós temos que ter a coragem de Débora, de estar ali no fronte de batalha. Mas crendo que nós somos os bonzões? Não. Crendo que Deus está nos sustentando. Juízes 5, versículo 7 e 9, a 9, por favor. Juízes 5, de 7 a 9. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Então, já tinham ido embora. Já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor. Mulher corajosa, levantou aquele povo, lembrou que nós temos um Deus forte, um Deus que pode tudo, um Deus que derrota o inimigo. Mas às vezes nos falta a coragem de Débora para falar isso. Sabe quanto povo de Deus tem ficado acovardado com os dias de hoje? Com as coisas que têm acontecido no mundo, com os novos deuses que têm sido escolhidos. Então Débora precisa ser um exemplo para a nossa vida. Quando você vê aquele monte de coisa ruim, daquele jornal que você ainda assiste, não fique com medo, mas fique indignado, assim como Débora ficou, e clame ao Senhor. Mais um. Débora demonstrou adoração. Débora demonstrou uma profunda adoração a Deus em seu cântico de vitória após a batalha. Ela recebeu a soberania e o poder de Deus e levou por sua ajuda e louvou por sua ajuda e proteção. Depois da batalha, Débora, ela ofereceu um cântico a Deus, reconheceu sua soberania, o poder de Deus e louvou por sua ajuda e proteção. É isso, meus irmãos. Depois da vitória, nós temos que louvar e engrandecer a Deus. E quantas pessoas nós vemos na igreja que alcança a bênção que Deus tinha reservada? Sei lá, vamos falar de bênção material aqui primeiro. Um apartamento, um carro novo, ou então uma cura, a restauração de vida. Alcançou tudo isso porque Deus deu. Depois não tem mais tempo para Deus. Não é pouca gente que faz isso, não. É muita gente. Enquanto está necessitando, está na casa de Deus, está na casa de Deus, está buscando, está clamando. Depois que alcança a bênção, valeu Deus, obrigado, hein? Tchau. Débora fez o contrário. Ela adorou a Deus e louvou
por sua ajuda e proteção. Vamos falar de Maria. Maria, ela foi obediente. Essa aqui é a Maria, mãe de Jesus. Maria demonstrou obediência a Deus quando aceitou ser mãe de Jesus. Ela respondeu ao anjo Gabriel. Ela respondeu ao anjo Gabriel. Maria confiou em Deus e sua vontade, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. O anjo Gabriel falou com Maria o que ia acontecer, que ela daria luz a um filho. Mesmo sem ela entender o que estava acontecendo, ela obedeceu. Muito semelhante lá o que houve com a Sara e com Abraão. Mesmo sem entender, obedeceu. Olha só, Lucas 1,38, rapidamente para a gente não se estender muito. Eis aqui a serva do Senhor, e que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua palavra. Rápido, direto e preciso, sem enrolação. Eis aqui a sua serva, que se cumpra em mim segundo a sua palavra. Obediência a Deus. Sabe, essa mulher valorosa, ela entendia que se é da vontade de Deus, eis-me aqui. Obediência. Maria demonstrou humildade. Maria também demonstrou uma grande humildade. Ao reconhecer que era uma serva de Deus, ela cantou um cântico de louvor que reconhecia a grandeza de Deus e sua própria posição humilde. Lucas 1, 46 ao 48. Lucas 1, 46 ao 48, que diz: Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade, da sua serva. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e ao meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Sabe, meus irmãos, Deus, ele se atenta para a nossa humildade. O que é humildade? Humildade é que mesmo você sabendo das suas capacidades, você não se acha melhor do que o outro e nem se acha independente de Deus. Isso é humildade. Eu tenho não sei quantos títulos, eu não sei quantas formações, ou então eu tenho não sei quanto na minha conta bancária, mas eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que o meu irmão. E eu preciso de Deus a cada dia na minha vida. Isso é humildade. E Maria, naquele momento, ela foi humilde. Aqui está a tua serva. Faça-se a sua vontade em mim. Meus irmãos, isso é algo tremendo e valoroso para a nossa vida. E humildade é outra coisa que tem sido deturpado por aí, não é? Humildade que eles falam aí por fora é outra coisa. Mas a verdadeira humildade é a submissão a Deus. Abraão não era pobrinho, não, quando Deus chamou ele. Abraão tinha muito gado,
estava vivendo lá nas terras lá do sogro, tinha muita grana, mas ele também foi humilde para ir para uma terra que ele nem sabia onde era. É a vontade de Deus sendo feita na nossa vida. Terceiro e último ponto de Maria. Maria teve sabedoria. Maria demonstrou sabedoria quando pediu que Jesus fizesse seu primeiro milagre nas bodas de Caná. Maria confiava em Jesus, que Jesus poderia fazer algo para resolver o problema da falta de vinho. E ele, Jesus Cristo, fez o seu primeiro milagre transformando água em vinho. E Maria disse aos servos: fazei tudo quanto ele vos disser, meus irmãos. A mulher valorosa, ela tem essa sabedoria. Fazei tudo quanto ele vos disser. A mulher valorosa, ela crê que é Jesus que está no controle. E sabe que quando nós fazemos tudo quanto Jesus nos diz, o milagre vai acontecer. Ela chegou para os serviçais e falou: ó, faça tudo o que ele vos disser. Acabou. Como é que ele falou para fazer? Faça exatamente daquela forma. E é isso que acontece quando nós lemos a palavra de Deus. Deus fala conosco: faça assim. E quando nós fazemos assim, de acordo com a palavra de Deus, o milagre, ele vai acontecer. E só para nós encerrarmos, Provérbios 31, versículo 30 e versículo 31. Provérbios 31, versículo 30 e versículo 31. Diz assim, ó, muita sabedoria. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. O mundo tem dado muito valor para a beleza e para a formosura. Só que a Bíblia não nos deixa enganar. Tudo isso é passageiro. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada, que ela receba recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade, meus irmãos. É isso aí, exatamente assim. A beleza vai embora, a juventude vai embora, mas a mulher que teme ao Senhor receberá a sua recompensa. E as mulheres valorosas entendem isso. Basta que você ignore o que está sendo ensinado. As gerações estão sendo ensinadas, estão sendo doutrinadas. Pode ver que é tudo diferente do que está na Bíblia. O que faz sucesso nas mídias, nas redes sociais? É a beleza, é a formosura, é a juventude. Porque nós estamos sendo doutrinados a dar valor a isso. Coisas fúteis que passam. Mas a mulher valorosa, essa aqui é a que Deus ama. Amém? Então curva sua cabeça mais uma vez. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te agradecemos. Te agradecemos por estarmos na tua casa, ouvindo a tua palavra,
ouvindo da tua vontade, Senhor. Ó Pai, que essas mulheres valorosas, das quais nós ouvimos falar no dia de hoje, sejam inspiração para a nossa vida. E que nós possamos, Senhor, ser valorosos segundo os teus olhos, segundo a tua vontade, Pai. Nós te agradecemos e te bendizemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.